Olá! Está começando agora mais uma conversa de mãe e hoje eu recebo a Paola Wojciechowski. Ela é mãe de 3 e é a proprietária da Florescer, que é uma escola de turno integral, né, Paola? Isso. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada por aceitar esse convite, né, nessa época do ano que é tão turbulenta, né? Cheia de agendas. Sim, um momento bem intenso, né? Matrículas, rematrículas, alunos novos, né? Confraternizações. Novidades. Isso, novidades. Isso mesmo. Mas eu queria começar conhecendo melhor quem é a Paola. Se a gente for tirar os rótulos e ficar só a essência, quem é você? Quem é a Paola? Sim, muito bem. Então, a Paola, sempre digo, né, uma menina ainda, né, com tudo que a gente vive ainda, tudo que a gente já passou, mas eu ainda me considero uma menina, né, com muito ainda para aprender. Uma mãezona. Hoje, com meus três bens mais preciosos, né, a Vitória, a Isadora e o João, é parte fundamental da minha vida. Não consigo pensar quem seria a Paola sem eles hoje, né? Mas a Paola é aquela pessoa amiga, né, parceira, perfeccionista em muitos momentos, né? Eu sempre digo, tudo que eu vou fazer, às vezes eu tenho uma dificuldade de delegar algumas tarefas porque eu quero fazer do meu jeito. Isso é algo que eu tento, às vezes, me desapegar um pouco, né? Apesar de ter um turno, ter pessoas que trabalham comigo, né? Ter uma escola. Mas muitas das vezes eu quero fazer porque eu quero fazer do meu jeitinho, né? Então, a essência da Paola é isso, assim, essa vontade de fazer do meu jeito, assim, as coisas. Apesar de eu saber que não é tudo do meu jeito, né? Então... Você tem um pouquinho de coisa de mãe aí também, né? Sim. Sim, isso. E, Paola, tu tens 3 filhos. Hoje em dia, acho que a gente pode considerar como uma família grande, isso. né? Como foi a experiência de se tornar mãe pela primeira vez? A experiência de se tornar mãe pela primeira vez foi bem difícil, assim. Eu era bem novinha, foi um momento inesperado, né? Não foi planejado. Mas hoje eu digo, assim, que foi Deus já me preparando meu futuro lá no início, né? Sem eu nem saber. Então, foi bem desafiador. Hoje, a cabeça que eu tenho hoje é completamente diferente, né? Da primeira gestação. Mas foi como Deus quis, né? Foi dessa forma que Ele quis. Mas foi bem desafiador. Mas, ao mesmo tempo, assim... Foi preciso. Foi preciso porque eu penso que se não tivesse sido dessa forma, hoje a minha vida seria completamente diferente. Talvez nem estaria aqui hoje, né? A gente não estaria conversando. Mas foi bem desafiador, assim. Tive muito apoio da minha família também, né? Os meus sogros nos acolheram. E foi bem desafiador, assim, isso que eu tenho para dizer da primeira gestação. Uma menina ainda, né? Isso, uma menina. Minha adolescente, minha pré-adolescente hoje. Hoje outros desafios. A Vitória tem 13, né? 13 anos. E a Isadora? Tem 5 e o João vai fazer 1 aninho agora, bebezinho, de 16. É a alegria da casa. Isso. É alegria. E se dão bem, assim? Sim, eu falo assim que o João agora com as manas, né? Claro que tem sempre aquelas questões, né? Irmão não tem como não ter aqueles atritos. Mas é lindo de ver porque assim, o momento que eles já estão brigando, daqui a pouco já estão se abraçando. E cadê a mana, a Isadora, né? A do meio, ela é mais intensa, assim, né? Mais enérgica. Comparado à Vitória, que é bem de boa, bem calmaria, sempre foi uma criança bem calma, assim, bem tranquila. Sempre dizem, né, o segundo vem a milhão, e foi bem assim que aconteceu. A Isadora é energia total. E tu ainda teve coragem de ter mais um. Eu sou prof, né, amo crianças, a gente tá sempre ao redor de crianças. Sim.
E foi muita vontade do meu marido, né? Do Renan. Ele queria muito ter 3, não que eu não quisesse também, mas ele queria muito e Deus proveu, né? Um filho, assim, um menino tão esperado. E era a expectativa dele também que fosse menino. Sim. O Renan conta que Deus já tinha colocado no coração dele que a gente teria um menino. E assim se fez, né? Veio o nosso menino. A minha família é só menina, né? Eu tenho uma irmã também. E a minha mãe já tinha engravidado de um bebê que perdeu e era uma menina também. Então, veio a Vitória, né? Primeiramente, depois a Isadora. E eu pensei, não, quando ver vou ter 3 meninas, né? Sim, poderia. Né? Mas, e o Renan queria muito o menino dele. Eu também queria um menininho, um gurizinho. E ele conta que Deus colocou no coração dele que seria assim, que ele ia ter um menino. E aconteceu. Que legal. E tu consegue perceber, assim, o que cada filho, em momentos diferentes da vida, né, te trouxe de transformação? Mudou em ti, mudou na família? Muito. Eu falo assim que eu me conheço por gente a partir do momento que a Vitória nasceu, né? Que foi desde então que eu comecei a trabalhar, né? Que eu adquiri minha carteira de habilitação. Foi a partir da Vitória, né? Da primeira filha. E com a Isadora da mesma forma, foram conquistas que a gente foi tendo. Então, desde da Vitória, assim, que foi a primeira filha, a gente começou, que nem eu digo, a gente se considera pessoas ali, né? Porque adultos. Responsáveis por si e por ela, né? Exatamente. E a Isadora também, a gente vem... Todos os nossos filhos não teve nenhum empecilho da gente... Nós, como famílias, de ter as nossas conquistas pessoais, profissionais, né? Nunca impediram. Não foi, assim... Eu ainda estava estudando da Vitória, né? Eu estava no ensino médio. E eu pensei, tô grávida, não vou conseguir terminar. E não, deu certo. E aí a gente ganha mais. Por mais que eu era novinha, ganha mais aquele, não, eu preciso, né? Preciso terminar. Claro motivo a mais, né? Sempre sonhei em ser... médica veterinária, né, desde pequena. E isso a gente interrompeu, mas não era o propósito, né, eu sempre digo, né, a nossa vontade não era o propósito. Então, eu não terminei o ensino médio e iniciei uma graduação, que nem é de costume, que a gente, né, já sabe, sair do ensino médio e iniciar uma graduação, mas foi um tempo que eu fiquei sem estudar, mas que depois eu voltei com um propósito, né? O propósito da graduação de pedagogia, né? Me formar pedagoga. Então, ter uma escola, né? Hoje é um turno posto. A gente não sabe daqui uns anos se não vai surgir algo mais, né? Então, o João agora veio. Foi um ano desafiador, assim. A gente frisa muito que esse ano, porque... O João nasceu no final ali no início de dezembro, né, dia 16, e então eu precisei largar um pouco a escola, Florescer, e iniciar um ano com ele bebê recém-nascido. Foi bem desafiador. Tu já voltou logo, sim? Não consegui voltar logo, né, eu estava lá alguns momentos, mas não conseguia estar... Foi conciliando. Então, foi bem desafiador, a gente optou em não colocar o João na escolinha, foi uma decisão nossa. Então, eu achei que ia dar conta, né, 3 filhos, né, casa... Escola, e não, a gente não dá conta, não tem como dar conta. Mas a gente foi indo, né, eu fui tentando, né, aos pouquinhos, mas eu digo assim, que o João veio... em um momento, assim, onde nos ensinou muita coisa mesmo, assim, principalmente de não ter o controle de tudo, né, precisar delegar, que nem eu falei antes, que eu não gosto muito de delegar muitas coisas para as pessoas, porque eu gosto de fazer do meu jeito, mas foi preciso ficar mais fechada em casa, cuidando dele, dando essa atenção. Então, foi bem desafiador, assim, para mim, esse primeiro ano, assim, com o João.
Cada filho uma história, né? Sim, diferente. cada uma história. Cada um com sua personalidade, com Isso. seu jeito. A gente brinca às vezes, mesmo pai, mesma mãe, como pode ser tão diferentes, né? Exato. Mas E sobre a fé, que é uma parte importante da tua vida, né? Como ela te guia, assim, nessa jornada da maternidade? Então, há pouco tempo, assim, a gente pode dizer que a gente está mais próximo de Deus, né? A gente sabe, né, que todo mundo tem a sua religião, né? Mas faz 2 anos que a minha casa, né, minha família se entregou de verdade, assim, a Cristo. Então, hoje, no nosso lar, na nossa casa, a gente está mais próximos com os nossos filhos, né, de princípios. Né? Então, a gente tem algumas rotinas e momentos de agradecimento que a gente não tinha, a gente não levava, né, em consideração, assim, não lembrava, né? Então, hoje, com os nossos filhos, assim, a Vitória há pouco tempo também está junto. O João já vai crescer, eu digo, em berço cristão, né? A gente tá... e já é um bebê cristão. E eu sempre digo assim, a gente valoriza mais, né? Não que antigamente nós não valorizávamos, né? Mas hoje a gente mostra para eles o verdadeiro significado, né, das coisas. E o centro da nossa casa hoje é Jesus, né? Eu sempre digo, o centro da nossa casa é o Senhor, é Jesus. E a gente leva e vai levar, né, para os nossos filhos sempre isso. Então, o agradecimento, o valor das coisas. Então... é um propósito, né? E tudo, né? Tudo tem um propósito. Eu sempre digo, tudo que está acontecendo para nós hoje, a nossa família, desde lá do início, hoje a gente conta para a Vitória, para a Isadora, né? Que tudo tinha um propósito, né? Nós estarmos juntos hoje foi um propósito de Deus, foi a mão de Deus lá no início, mesmo a gente não sabendo, né? Apesar de a gente querer algumas coisas e não dar certo, é propósito de Deus também nas nossas vidas. Então é isso que a gente traz para os nossos filhos, né? A gente quer muitas coisas, mas não deu certo, tá tudo bem. Então isso a gente passa muito para as meninas, né? Não é conforme a nossa vontade, sim, a vontade de Cristo, né? A vontade de Deus sobre as nossas vidas. E em alguns momentos é difícil, né? São que nem a Vitória mais né? Pré-adolescente. Algumas coisas a gente abdica, né? A gente deixa de fazer algumas coisas para dar atenção, né? Ter esse momento de devocional que a gente faz com as meninas, né? A alimentação, sempre a gente tá agradecendo. Então, a gente às vezes tem uma preguicinha de ter esse momento, porque é corrido, né? Sim. Mas a gente não pode abdicar desse tempo com elas, né? De ter um devocional, de falar para elas como o Senhor foi bom com nós, com a nossa família, o quanto Ele é bom. Isso aproxima emocionalmente também, né? Sim, a gente sabe que o mundo lá fora, ele tá maldoso, né? Os adolescentes, hoje a gente sabe como eles são atacados, assim, né? Tá tudo muito precoce. A gente vê nas escolas, assim, como essa idade, imagina, a Vitória tem 13 anos, a gente já vê tanta coisa, né? Tanta coisa ruim. E a gente sabe que as famílias tentam, né? Mas a gente precisa estar em cima deles. A gente precisa estar de olhos atentos em cima das crianças. Orientando. E sim, orientando, mostrando nosso exemplo, né? Porque nada melhor que o exemplo de casa do pai e de mãe, né? O exemplo de casa é o que vai prevalecer para eles, né? E a nossa família foi transformada, assim. Eu sempre digo e friso, foi transformada completamente desde que nós entregamos a nossa vida para Jesus, assim, foi completamente transformada. Não é mais sobre nós, né? É sobre o que Cristo faz através de nós. Então, foi a melhor escolha que a gente fez na nossa vida. E se tu olhar a tua jornada hoje até aqui, da Paola lá, da menina, até chegar a hoje,
Quais são os maiores aprendizados que tu elencaria, assim? Os maiores aprendizados, assim, foram tantos. Foram muitos. A gente aprende todo dia. Muitos, assim. A persistência, sabe? A fé, que nós estávamos falando, a persistência, acreditar no propósito e não desistir. Assim, é um dos fatores, assim, que eu sempre digo, acreditar. Quando que tu percebeu que a tua história como mãe e como mulher ia se entrelaçar com a profissional que tu é hoje? Com a professora, com a pedagoga? Elas se entrelaçam, assim? Tu usa aquilo que tu tem de mãe, tu aplica também no profissional e vice-versa? Sim, com certeza. Eu sempre digo para os pais, né, quando a gente conversa, né, dos momentos que a gente tem de matrículas, as crianças ali da Florescer são que nem meus filhos, né, então tudo que a gente faz, todo o nosso trabalho ali na Florescer, é da mesma forma, assim como eu largo minhas filhas, cada uma em uma escola, é assim que eu quero acolher as crianças, né, no meu trabalho. Então, eu sempre faço, eu sou mãe, largo meus filhos nas escolas, fico tranquila e é assim que eu passo para as famílias, né? Então, o meu trabalho é muito entrelaçado com a minha maternidade, em relação aos meus... eu, mulher, assim, com a minha equipe. Então, eu sempre digo, é entrelaçado a minha maternidade, então eu sempre passo para os pais assim, eles estão aqui como se fossem meus filhos, enquanto eles estão aqui dentro, são meus pequenos, né, assim como eu deixo cada uma na sua escola, essa confiança que eu quero passar para os pais. Que bacana. Como que surgiu a ideia de criar o Turno Oposto, né? Com um nome tão bonito também, tão significativo. Então, eu trabalhei numa escolinha de educação infantil aqui em Veracruz, em torno de 5 anos. E assim como eu trabalhava em sala, em berçário, eu também auxiliava muito na parte administrativa, na direção, né? De uma amiga minha. E ela sempre pensava, vamos fazer coisas além, né? Agendas, personalização, vamos fazer uns extras. E eu sempre fui muito parceira, né? Vamos. Eu sempre gostei dessa parte de criação também, mexer no Canva ali. Não tenho uma experiência, mas eu sou mais metidinha, assim, gosto de mexer. Hoje também é muito intuitivo, né? Vai nos ajudando a criar. Sim. E aí eu sempre fui muito parceira, vamos fazer, vamos tentar. E aí teve um período que ela me convidou para nós abrirmos um turno oposto escolar. E eu, de primeiro momento, assim, o que é um turno oposto escolar, né? Aí fui buscar, né? A gente foi se informar e tinha uma casa, um chalezinho na frente da escolinha dela. E ela disse, vamos abrir ali. E aí eu pensei, bora, vamos. E aí ela tem mais conhecidos, né? E ela disse, não, vamos lá, tu vai com o braçal, né? Com a tua criatividade. E juntamos alguns materiais, alguns móveis, né? Sem nada, zerada, assim, sem nada. Juntamos cômoda, mesinha. Abrimos o turno, né? Aí eu tinha uma amiga minha, que ela tinha uma conhecida que faz logotipos e marcas, né? Eu conversei com ela, troquei umas ideias, assim, qual era a proposta. Claro que a gente pensou, né? O que vai ser a Florescer, mas foi tudo muito rápido, assim. E aí essa amiga minha passou o contato dessa moça e aí criamos o logo, né? E a árvore ali foi algo que me chamou muito, assim, esquentou meu coração. E o Florescer também. Então, desde então, a gente daí abriu, né, o turno oposto, inicialmente foi 4 crianças, tinha 4 crianças num chalezinho, assim, bem precário o chalezinho, assim,
Mas foi ali que Mas tem acolhimento, né? Sim. Essa coisa do chalé também, né? E o principal que tinha o nosso amor, né? Sim. Tinha o amor, eu ficava com essas crianças. E como eram poucas, era só de tarde. Então, de manhã, na parte da manhã, eu ainda estava, né, nessa escolinha, né? E de tarde eu ficava ali no turno, né? Era do outro lado da rua, só atravessava ali. E então ali a gente iniciou a Florescer, eu juntamente com essa minha amiga. E ali se criou a Florescer, né? Um propósito de as crianças estarem mais em contato com a terra, com a natureza. Então, aos pouquinhos, no simples, assim, completamente no simples, porque foi o que nós tínhamos e era mais o amor, assim, o carinho, a atenção com as crianças, que era o que mais eu tinha no momento. E ali que começou a Florescer, né? Ali que a gente ficou, eu fiquei 1 ano. Deu um tempo de 1 ano que eu fiquei com essas crianças. Eu ainda brinco, eu tava pagando para trabalhar. E essa minha amiga, Imagina, ela tem 4 e pouco, né? Bem pouquinho. E ainda depois saiu acabou saindo um menino, e aí eu fiquei com 3. Então foi início de 2022, foi em janeiro, daí a gente começou com colônia de férias de verão ali, porque é um período que a gente sabe que não tem aula, alguns pais não conseguem tirar férias junto, né, com as crianças, então não tem como ficar as crianças em casa, né. Então ali a gente iniciou e ficamos 1 ano ali naquele chalé, até passarmos por um novo espaço. Foi onde eu pensei, não, ou eu desisto, porque não tem como mais. Ou eu abraço. Ou a gente abraça e vai para um novo espaço, né? Porque era um chalézinho, assim, bem, bem simplesinho, né? Bem pequenininho. E foi aí onde, não, vamos se mudar, vamos para um novo espaço. Aí a gente foi para o loteamento El Álamo, uma casinha de alvenaria, né? Tinha um pátio enorme, porque a proposta da Florescer sempre foi o pátio, né? Esse contato com a natureza. Com a natureza. Porque as crianças já estão na escola em um período, né? Então, sim, eles precisam ter outras vivências, né? Em um outro ambiente. E aí a gente foi para o loteamento El Álamo, e lá tinha um pátio bem grande, também a casa era pequenininha, mas aí deu um salto para 12 crianças. Nossa, tava no auge, né? Mais que dobrou já, né? Deu um salto para 12 crianças. E sempre foi eu que fiz tudo, né? A parte de marketing, até hoje eu faço. A parte do marketing, administrativo, financeiro, tudo sempre foi eu, né? Sempre... E ainda era pro. Sim, e ainda ficava com as crianças. Pensava nos trabalhinhos, nas atividades, né? Porque o foco da Florescer é o brincar, né? Eles brincam muito, parte de recreação. Mas tem a parte lúdica também. Todo dia eles fazem trabalhinhos, muita tinta, sempre algo dirigido, né? Um pouquinho que seja, eles fazem. Então, sempre tinha os trabalhinhos que fazia com tinta, com pinta-pedrinha, a gente pintava. A gente também, às vezes até o lanche eu fazia para eles, porque, né? Eu fazia o lanchinho, como era pouca criança, a gente fazia o lanchinho. Então, sempre eu fiz tudo, né? E aí, nesse período onde nós estávamos no loteamento El Álamo, aí foi que eu precisei ver uma outra prof. Porque eu estava auxiliando essa minha amiga na escolinha dela, e eu não estava conseguindo conciliar, né? E a gente sabe que hoje as postagens, a divulgação, isso mostra muito o nosso trabalho. Sim. E eu não estava conseguindo já fazer tudo. Aí já estava batendo ali acendendo uma luzinha. Isso. E aí, como eu queria muito ainda continuar na educação infantil, nessa escolinha que eu tava, tinha um apego muito grande com a turminha, tanto que eu saí do berçário B e pulei para o maternal para acompanhar a turminha, né? Sim. Porque as crianças se apegam. E eu também, né, apaixonada por eles. E aí eu acompanhei eles e tava com aquele coração de largar, né, de sair da escolinha. Mas aí chegou um ponto, assim, que eu disse não. Era uma escolha. É, uma escolha. A gente precisa ter os pés no chão. Como a gente já tinha pulado para 12, já era bastante. Eu pensei, não, a gente precisa tomar uma decisão. Não dá para ficar em cima do muro, né. E aí foi, contando já, né, toda a história da Florescer.
nós estávamos... A minha filha mais velha, a Vitória, ela faz aplicação, porque ela tem dermatite atópica severa. Então, ela faz uma aplicação lá em Santa Cruz, no Centro Oncológico da Unimed. E aí, o Renan levou ela e eu fiquei no estacionamento da Prit ali, né? E aí, eu pensei, não tem como, porque dia de chuva, na parte interna, as crianças ficavam muito agitadas. E aí, já tava me incomodando, né, aquele espaço. E fora a segurança, né? Não era tão seguro aquele local do pátio, assim, né? E aí, aquele dia eu pensei, tava lá esperando, eu pensei, não, eu preciso ver um outro local para florescer. Aí eu pensei, vou ver nas imobiliárias aqui em Veracruz, coloquei lá no Google, e aí, a primeira que apareceu, eu entrei no Insta, já de cara apareceu uma casa, assim, grande, um pátio, eu me apaixonei no pátio, né? E eu pensei, nossa, é aqui. E o espaço bem amplo, né? Aí, quando o Renan veio, eu disse, Renan, vou mandar mensagem, o que tu acha? E ele disse, manda, vamos lá olhar. E no mesmo dia, assim, a gente mandou mensagem pra imobiliária. E chegando lá, eu disse, é aqui. E aí, a gente logo pensa, né? Mudança, financeiro, né? É um passinho a mais, né? É um passo a mais. E de uma casinha pequena, ia precisar muito mais coisas, né? Pra colocar no novo espaço. E aí eu pensei, não, vamos lá. E aí, resumindo assim, deu tudo certo, a gente fechou. E eu disse, e agora? Agora é trabalhar. Agora. E aí deu tudo certo, assim, a gente fez a mudança nós mesmos, assim. Eu até, num período, assim, fechei um tempo ali a florescer, de uma semana, assim. E a gente se mudou ali pro nosso endereço que a gente tá atualmente, né, ali no centro, e foi um passão, assim, bem grande que nós tivemos, esse período que a gente passou, né, esse momento que a gente passou pro endereço atual que a gente está hoje, e desde ali as coisas foram mudando, foram aquela, não brincadeira, mas a florescer, onde eu estava num lugar e ela era como se fosse um extra. Foi aonde eu pensei, não, agora eu preciso focar de verdade. Aí eu, né, precisei me despedir da minha turminha da educação infantil, né, eu encerrei esse ciclo que eu tava, né, essa história que eu tive nessa escolinha de educação infantil, e foquei completamente na Florescer, né, nesse novo espaço que a gente tava. E ali eu abracei, né, e eu disse, agora a gente vai. E esse espaço que a gente está hoje foi os fundos, né, na Roberto Gulinger ali, uns fundos que a gente alocou, e aí tinha o Dr. Neuri, que era o escritório dele no meio, e à frente o escritório de contabilidade de DIL. Tinha mais 2 espaços, né? Então, lá nos fundos eu tinha o meu escritório, que era em sala, então eu atendia os pais numa sala. Ali nos fundos a gente recebia as famílias, né, as crianças. Até que um dia o Dr. Neuri saiu, né, do escritório dele. Mudou, né? Se mudou do espaço dele. E eu pensei, bom, eu preciso de um escritório, né, para atender as famílias com conforto. Aí é grande, né? E aí a gente sempre conversa muito com Deus, né? E eu dizia para Deus que o Senhor me mande as crianças que eu preciso para pagar o aluguel, né? Porque aí seria mais um passo, Sim. Um passão, né? E Deus vem provendo, sempre foi. Eu sempre gosto de deixar bem claro, assim, não foi condições financeiras, a Florescer que a gente tem hoje, não foi poupança, nada. Foi sempre Deus provendo o que a gente precisava. E aí eu falei com o Senhor e disse, se o Senhor quer que a gente alugue mais uma peça, que o Senhor mande as crianças que a gente precisa para pagar o aluguel. E assim foi feito. Foi contadinho, veio as crianças, né? No novo ano veio as crianças. Mas existe o movimento também, né? A Sim. gente pede, a gente agradece, mas a gente se movimenta ao encontro desse propósito, com né? Com certeza, não foi nada assim, simplesmente vou. Eu sempre digo, a gente sempre conversa com Deus. Se for da sua vontade, né? Se for da vontade de Deus, que o Senhor mande as crianças. E assim foi, né? E eu sempre digo, eu consagro a Florescer a Deus, né? Não é a Paola, é sempre a vontade dele. É sempre através da vontade dele. E aí a gente alugou a parte do
da frente ali, no meio, né, da Florescer, que é onde o Dr. Neuri estava. E ali já deu mais um espaço grande, já podemos receber mais crianças, a gente mudou nosso refeitório para frente, consegui meu escritório, né, receber os pais com conforto, né, a documentação, tudo. E foi um lugarzinho que eu consegui projetar bonitinho. Eu sempre gosto de usar muito a logo da Florescer, as cores, né, e ali coloquei bem grande o logo da Florescer, que foi, assim, uma coisa que eu queria muito. E ali foi mais um passão. E depois, deu 1 ano, acho que foi 1 ano, o escritório de contabilidade saiu e surgiu mais a outra peça. E eu sempre olhava, assim, hoje onde é o meu escritório, bem na frente, né, pra rua, assim, e eu olhava e eu dizia, eu preciso de um portão que feche, né, um portão, porque daí as crianças tinham acesso ali, é perigoso, e eu olhava, eu preciso de um portão, e eu já declarava um portão naquele lugar. E eu declarava que teria um portão, que a gente teria mais uma peça. E eu gosto de falar assim que eu não tinha aquele nervoso, eu preciso dessa sala, eu preciso. Não, eu tinha uma paz, assim. E era uma projeção. Né? Que aquela sala seria a nossa e que o tempo certo seria a sala da Florescer. Não foi nada que foi na força do braço, eu preciso mover montanhas para ter a sala. E ela ficou um tempo ali parada até, e eu pensei, se for para alugar para outro estabelecimento, tranquilo, né, bem tranquilo, não. E ela ficou alguns meses sem ninguém alugar. Te esperando. Sim, exatamente, esperando a Florescer. E assim se fez, né, com muita conversa com Deus, né, que o Senhor também faça um movimento que, se for da sua vontade, novamente o Senhor envia as crianças pra gente pagar o aluguel, pra gente ter tudo certinho, e assim se fez. Hoje a gente tem as três peças ali do terreno, são todas da Florescer. O pátio lindo. Isso. E hoje a gente tem 65 crianças. 65? Isso. Nossa, a sementinha germinou, né? De 12 crianças num espaço, a gente pulou para, ao todo, 65 famílias, 65 crianças. E isso a gente está falando de 3 anos? 4 anos? Isso. 3 anos, 3 anos. A gente vai ir pro 4º ano. Nossa. E o salto maior foi agora, assim, esse ano mesmo, assim. E não foi por causa da Paola, não foi por causa do Renan. Eu gosto de frisar que foi Deus que veio fazendo todo esse movimento, porque tem um propósito, né? A Florescer tem um propósito de tocar no coração das famílias, né? De levar a fé para as crianças, porque é muito importante as crianças terem esse sentimento, né, saberem que a fé existe, né, que a gente precisa ter a fé, que a fé precisa caminhar junto com nós. Então tem um propósito. Tem um propósito e uma missão aí, né? Isso. Que bacana, olha só, que história bonita. Eu queria que tu nos contasse um pouquinho, dentro da trajetória que foi a escola, turno oposto crescendo, passinho por passinho, e agora qual é o passo nesse novo espaço? Sim, agora foi um passão, né? Nós não estávamos esperando. Eu gosto de falar que nós não estávamos nem procurando. Claro que a gente sempre quer melhorias, né? Hoje a gente está num local bem legal, precisando fazer algumas melhorias, a gente sempre busca, né? Até do lado da Florescer hoje tem um terreno e eu e o Renan a gente falava, vamos alugar esse terreno, porque daí os meninos, né, gostam muito de jogar futebol, né, grama, esse contato, né, com a grama a gente precisa ter muito, né, as crianças. Mas não estávamos procurando, até eu dizia pro Renan, nem tem um espaço aqui tão grande, com um pátio tão grande como a gente tem hoje, né, e espaço interno também que a gente precisa, mas não estávamos procurando. E como Deus é tão bom, tão maravilhoso na nossa vida, né? Ele nos presenteou com esse espaço, né? Esse espaço novo. Surgiu do nada, assim, uma amiga nossa nos comentou. E eu até disse pro Renan, não, eu não quero mudança, não. Não, nem pensar, tá tudo certo aqui. Agora tá tudo organizado. Tá tudo organizadinho e a gente tá sentado, tá tudo bem, né?
quando tá tudo certo, agora tem que se levantar e se mover, é ruim, é um pouquinho ruim, né? Sair da cadeira. Sai da zona de conforto, né? É isso aí, sair da zona de conforto. E Deus vem fazendo isso nos últimos meses comigo, sabe? Sair da zona de conforto. Porque quando tá tudo certinho, tá tudo redondo, a gente precisa dar uma sacudida. Isso que ele fez. Então, a Florescer, esse novo espaço é um presente de Deus para Florescer, né? Para as crianças. Então, tudo que tem nesse local hoje é tudo que a gente já sonhava, né? Realmente é o que a gente precisava para completar a Florescer, né? Tem um gramado enorme lá, que é um sonho. É um espaço maravilhoso. É um sonho. Então, o financeiro disse, Paola, não tem como, não tem condição de fazer uma mudança, o custo de uma mudança é alto, né? Toda mudança, né? Sim. Então, realmente é. Mas Deus coloca o chão e a gente coloca o pé, né? E a gente vai. Então, como Deus vem provendo todos esses anos, esses 3 anos, desde lá do chalezinho, eu disse, ele vai prover de novo. E ele tá se movimentando, a gente tá indo só conforme a vontade dele. Nós somos os instrumentos nas mãos de Deus. Então, surgiu e a gente abraçou. A gente abraçou porque eu disse assim, o local perfeito. Árvore, muita grama. O pátio para fazer o campinho de futebol. Sim, o campinho de futebol, o parquinho, as caixas de areia das crianças, né? Parece que tem até um castelinho lá, né? Sim, tem uma parte lá, bem legal. A gente vê da rua assim, acha que vendo de longe parece um castelinho. Quando a gente foi conhecer o espaço, assim, a parte interna é essencial, né? É enorme, muito lindo lá. Mas quando eu pisei no gramado, que eu tive toda a visão, assim, eu só chorava, assim, porque a minha visão que eu tinha era as crianças correndo naquele espaço. Porque que nem eu falo, né, eles são que nem meus filhos. Quando eles estão na Florescer, quando as crianças entram, eles são meus filhos. Eu sou, sabe, a galinha que bota os pintinhos. É assim. Então, é ver a alegria deles, né? Os meninos que amam bola, né? Amam futebol. As nossas colônias de férias de verão é muita água. É lona com sabão para eles escorregar. Então, logo eu imaginei eles correndo lá naquele pátio, rolando naquela grama. Então, é o auge, assim. É o que a Florescer precisava mesmo. É esse novo espaço. Foi preparado especialmente para Florescer. E é da essência, eu acho, né, da Florescer, porque tem no slogan, proporcionando as melhores lembranças de uma infância de verdade. Isso. E a infância de verdade para ti é isso. É isso, é. Esse contato com a natureza. Com a natureza. Raiz. Isso, desconectar as crianças das telas, né. Nós, como pais, a gente sabe o quão é difícil a gente chegar em casa de tardezinho e dar atenção, né, porque daí é janta, é banho, é organizar a casa. Então, acaba que as crianças vão, muitas vezes, para as telas, para o celular, para jogos. Nós enfrentamos muito isso com a Vitória, né? Sim. Né? Telas, jogos eletrônicos. E também nós éramos muito novos, né? Então, não tinha todo esse conhecimento do quão prejudicial é tela para as crianças. Então, a Florescer claro que a gente tem TV, né? Mas a TV é usada com propósito de fazer um cinema. Sim. Quando tá muita chuva, a gente gosta de fazer pipoca para as crianças, coloca um filme, depois fala sobre esse filme. Mas é deixar eles brincarem mesmo, ter essa infância. Nós tivemos conversa com alguns pais, já que estão com nós já há 2 anos, a minha filha não tinha muito, não brincava mais tanto com as bonecas, com Barbie. Depois que foi para Florescer, voltou esse interesse do brincar com boneca, brincar com jogos. Então, a infância, é viver a infância de verdade, porque a gente sabe que tá tudo muito precoce, né? Hoje, as crianças com 9, 10 anos já não têm mais o interesse de brincar com boneca, brincar com carrinho, puxar o carrinho com corda, né? Ir para uma caixa de areia brincar.
Então, a gente quer proporcionar isso, quer trazer de volta as brincadeiras de ovo choco, pular corda. Teve outro pai também que me falou que está há pouco tempo no Florescer. Paola, meu filho chegou pedindo uma corda. Por que corda? Para pular corda, porque eu pulei corda no Florescer. Uma coisa assim que ele nunca tinha brincado com corda, de pular corda, essas brincadeiras que antigamente a gente brincava. Era o que mais a gente brincava, né? Não tinha telas, né? Isso, não tinha. Castelinho, barro, as meninas adoram, né? As profs levar eles fazer valetinha, botar os boizinhos. Então, eu sempre digo para as famílias, podem ir com a roupa mais simples que tiver, porque eles vão brincar, eles vão se sujar. A gente não fica cuidando para não sujar, porque eles vão se sujar, eles vão brincar, eles vão ser criança de verdade. Eles vão poder expressar o que eles são na Florescer, né? Desconectar. Muitas das vezes eles vão meio assim, não querendo, porque a gente sabe que o melhor, né? Eles querem estar em casa, no sofá, olhando uma TV. E lá eles vão brincar mesmo. Vão ter contato com outras crianças. A maioria se conhece porque eles já vão para a escola, né? Tem os coleguinhas, mas vão conhecer outras crianças de outras idades também. Que é ótimo, né? Isso, ampliar o círculo. Os maiores, os pequenos gostam muito de se espelhar nos maiores também. Então, a gente tem muito essa fala com eles, né? A gente senta, faz roda de conversa, né? Ajudar o amigo pequeno a amarrar o tênis, né? Ajudar a pegar os seus pertences. O desenho, os pequenininhos se espelham nos desenhos dos maiores. Então, é muito importante eles também estarem, né, com crianças maiores. Sim. E hoje a faixa etária que vocês atendem é de 5 a 12 anos, isso? 5 a 12 anos, isso. No turno oposto de 5 a 12 anos. E agora na colônia de férias de verão, agora janeiro e fevereiro, a gente abriu uma turminha de 3 e 4. Né? Porque muitos pais, no início agora de 2025, me pediram, Paola, posso levar a mana de 3, de 4... E a gente não estava preparado, né? Porque eu penso assim, eles são menorzinhos. É outro atendimento. É outro atendimento, né? Então, esse ano de 2025 a gente não atendeu. Mas agora, como surgiu essa oportunidade, um espaço bem maior, né? Então, vai ter salas, né? Várias salas. Então, a gente vai fazer uma salinha para 13 e 4 anos nesse período de férias, né? Que as EMEIs estão... Ai, os pais agradecem, né? Sim. As EMEIs fecham em janeiro, né? Isso, mês de janeiro. Mês de janeiro todo ali. Então, alguns pais não conseguem se organizar, né? Sim. Tipo, não conseguem ter férias. Alguns conseguem, outros não tem como, né? Então, aí tem a Florescer agora. Muito bom. E a expectativa é de que o espaço novo já esteja funcionando e recebendo as crianças em janeiro. Isso, a partir do dia 12 de janeiro já inicia as atividades. Tem uma mudança grande pela frente, então. Ai, que bacana. E como é que é a colônia de férias? O que vocês fazem, assim, de diferente? Eu sempre gosto de falar que a colônia de férias é muita água, é muito... calor, né? Verão. Brincadeira com bexiga com água, torneira. E nesse novo espaço, gente, foi uma das coisas que a gente observou, que tem várias torneiras pelo... Dá pra ligar muita mangueira. Sim. E é isso, assim, é picolé, usar o máximo que a gente pode do pátio, da área externa. Tem uma orientação, mas tem uma liberdade também. Sim, a gente tem uma rotininha com eles, né? Mas a colônia de férias é isso, é eles brincarem, é usar muito o sol, né? Água, picolé. E descaracterizado do tempo de escola mesmo, de aprender, isso, né? A gente faz também algumas atividades, né? A gente gosta muito de fazer culinária também, mas tudo voltado com a parte do verão, né? Picolé, gelatina, na parte de culinária que a gente gosta. Eles botam a mão na massa também. Isso, sim, a gente gosta. E eles adoram, né? Eles adoram fazer cupcake. Eles se sentem importantes, né? Porque não estão só recebendo, mas eles fazem também o lanchinho. A gente gosta de trabalhar muito a questão da autonomia das crianças.
Então, fazer eles se sentir pertencentes àquele lugar, né? Ser importante, eu tô fazendo um bolo, fiz um cupcake, levar para casa para a família experimentar, fazer um sacolé e eles comerem o sacolé. Então, a colônia de férias, a gente gosta muito de trabalhar isso com eles. Atividades mais de papel, assim, a gente não costuma fazer tanto. É mais, faz massinha de modelar, pintura, tinta, experiência também. As profs gostam de fazer aquelas experiências de bolhas, assim, bem legal, e as crianças adoram. Eu imagino, deve ser uma festa, né? Sim, eles adoram. Que bacana. E isso é tudo programado já para o mês inteiro, assim? Sim, a gente já faz uma programação em relação às atividades, o que vai ser cada dia, até para os pais se organizarem, né? Mandarem roupa extra, sim, já estarem preparados, né? E que nem agora na colônia de férias a gente tem opção de diária também. Eu quero ir, sim, na segunda, na quarta, na sexta. Então, a gente já tem essa programação. Na segunda vai ter a culinária, na sexta vai ter o banho de mangueira, vai ter o esquibunda, né? Então, as famílias já têm essa noção do que vai ter cada dia. Então, a gente segue uma programação, sim. E consegue se organizar, né? Isso. E dentro desse teu olhar, assim, que é mais geral, né, hoje, o que tu acha que mais falta na infância, hoje em dia, assim? O que mais falta na infância é o brincar mesmo, assim. Uma coisa que tem se perdido, isso, né? Esses dias, eu tava com o João ali na Florescer, e ele levou um carrinho, assim, que aperta e ele sai andando. E ele deixou por lá. Daqui um pouco eu vi duas meninas, uma sentada, uma na frente da outra, apertando aquele, e uma jogava pra outra. E eu não tinha visto nenhuma menina fazer, né? Geralmente menina brinca com boneca. E aí eu fiquei pensando, é sobre isso, sabe? Elas, sim, não terem, e eram meninas maiores, assim, se eu não me engano, 9, 10 anos. E eu fiquei pensando assim, falta isso. A gente às vezes quer acelerar muito as crianças, né? Então, em casa, nós pais, e eles precisam brincar. Eles precisam ter essa liberdade de não ter vergonha. Eu vou brincar de carrinho, né? Eu vou brincar de boneca. Eu sou grande, mas eu vou brincar de boneca, sabe? Então, falta isso, assim, a gente deixar as crianças brincarem, não acelerar, porque as telas, o celular mesmo, acaba que adultizando um pouco, né, as crianças, querendo ser muito, muito responsáveis, muito assim, mas não, elas precisam brincar, eles precisam ser livres para brincar. E a gente sempre fala, né, que a infância é uma fase tão curta da vida, sim, da gente, e não volta mais, né? Não. Depois... Não, as crianças precisam brincar, assim, porque a gente vê muito, né, 10 anos... Já não quero mais, né? A gente tem, às vezes, alguns que não querem, né? Ir, porque, lá... Já sou grande. Já sou grande, posso ficar sozinha em casa, mas não. Não, precisa brincar, precisa ter essa vontade de montar um quebra-cabeça, sabe? Trazer para eles que nós também, muitas vezes, as profs estão sentadas com eles brincando. Como assim a prof brincando? Sim. A gente senta no chão e a gente brinca com vocês, a gente pula corda. Não é porque a gente é adulto, que a gente é prof, que a gente não pode fazer isso. E eles se sentem mais leves, sabe? Eu posso fazer, eu também posso. Presença. Né? Isso. O amor e o carinho, eu sempre digo assim, a gente, na Florescer, a gente tem um hábito de dar abraço. As crianças chegam e a gente... Sempre quando elas chegam, a gente dá abraço de oi. Algumas chegam meio assim, envergonhadas, um abraço meio de cabeça, assim. E é tão lindo esse hábito que a gente tem, desse carinho com cada um, que hoje a gente não precisa nem pedir. Eles já vêm automático. Eles entram no portão quando a gente recebe e já vêm com o bracinho aberto. Derruba as barreiras, né? Sim. Que lindo. Sim. E o que tu deseja, assim, pra gente fechar? Que as famílias que procuram a Florescer nesse verão, que elas sintam? O principal
é que elas se sintam acolhidas, seguras, né, de estar com nós, porque o principal é passar segurança. Meu filho tá tranquilo, ele está seguro, ele está feliz na Florescer. Que a equipe toda receba essas famílias com amor, com carinho, né, com a simplicidade nossa que sempre teve desde o início. E o propósito é que essas famílias se sintam acolhidas, né, seguras de estarem com nós, e que os seus bens mais preciosos, que é os filhos, estejam felizes estando lá na Florescer, felizes. Cheguem em casa cansados, mas de tanto brincar, né? De tanto brincar. Que legal. Muito, muito linda a tua história. Quero desejar muito sucesso nesse novo endereço, que eu tenho certeza que já tem uma energia tão boa, né? Sim. Só vai crescer ainda mais no propósito, nessa missão tão bonita, né? De cuidar de vidas. Isso. Muito obrigada. E agradecer, assim, a tua presença aqui, né? Por compartilhar essa história. Obrigada. Eu que agradeço por me receber aqui, contar um pouquinho da Florescer. Um tempo tão curto e um saltão que a gente tão teve. Significativo, né? É verdade, é uma história recente. É, recente. Né? E já deu tantos passos. Que legal. Mas é merecimento, né? Sim, é sempre para glorificar o nome do Senhor. Que legal. Olha só. Parabéns. Muito obrigada. Obrigada por me receber. E a gente vai ficando por aqui. Na próxima semana a gente volta com mais Conversa de Mãe. Obrigada pela companhia e até lá!